Dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Não importa o horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Otto, eu sou aluno da Engenharia da Computação e espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Django. Eu separei essa aula em duas partes para ficar mais fácil e melhor de se entender. Primeiro eu vou falar um pouco da teoria do Django, o que é o Django e assim em diante. Então primeiro vai ser a base teórica e depois, num próximo vídeo, da parte 2 de 2, nós vamos colocar a mão na massa aí referente a Django. Então olha só, o Django ele é um framework. Ele é um framework. O que é um framework? É um conjunto de passos, é um canivete suíço, como muita gente gosta de falar, é um conjunto de ferramentas, eles são ordenados para resolver um problema. Então, o Django ele é um framework web mais famoso que tem e ele é full stack. Putz, o que é tudo isso, Otto? Bom, primeiro, um framework, já expliquei, é um conjunto de passos, é um canivete suíço, ordenado. Web, então ele é um conjunto de passos, ele é uma ferramenta web famosa. Full stack porque ele aborda o todo, ele é completo. Full stack, completo. Ele aborda tanto a questão de visualização para o usuário, quanto o back-end, ou seja, o front-end, que é o que o usuário vê, que é o que o usuário visualiza, quanto back-end, que é a gravação no banco de dados, a requisição, consulta, update. Então o Django ele é um framework completo, dessa maneira que eu expliquei para vocês, que ele envolve essas partes para a solução do seu problema. O Django ele resolve problemas web, por exemplo, HTTP. Quando você faz acesso a um site, você manda um request, uma requisição. Você envia uma requisição para o servidor. Quando você acessa lá o site www.wall.com.br, o seu navegador pega um pacotinho e manda isso para a internet. Chegando no servidor do Wall, o Wall lê esse pacote, entende esse pacote e manda o response, ou seja, request e response, requisição e resposta. Então, ele devolve essa resposta. O Django ele consegue resolver esse tipo de problema no request e response e também a questão de roteamento. Como assim? Ele melhora a performance e também o roteamento das páginas web. Quando você dá um clique num link, tem aquele link extenso. Até ele fazer essa interpretação, ele demora um pouco. Então o Django ele faz uma melhora nessa requisição, até porque ele armazena em cache algumas informações. Então ele melhora o HTTP, ele melhora o roteamento. O HTTP é o Request e Response e o roteamento da página também. Aqui está um exemplo ó, do Request e Response. O que é sempre recomendado quando você vai utilizar um framework é o que o seu framework resolve. A professora ela deu um exemplo do framework Django. Ela falou um pouquinho de Flask. Eu não vou me aprofundar no tema do Flask, porque o tema principal foi o Django. O Flask, ele também é um framework, só que ele é um micro framework. O Flask, ele só resolve essas duas questões aqui, ó, que eu falei aqui atrás, que é o Request and Response e o roteamento. Só. O Flask só resolve isso. Lembra que eu falei que o Django ele resolve problemas web e aqui ó, ele é full stack, ou seja, o Django ele não resolve somente esses dois problemas, ele resolve muito mais, diferentemente do Flask, que ele só resolve esses dois problemas, ele não resolve mais problema nenhum, só esses dois.
Então, por isso que ele é chamado de um micro framework. O Django ele resolve templates, que é o que o usuário vê na tela, é o que o usuário está visualizando, digitando, templates, HTML, XML, JSON. Ele resolve a validação de dados e formulários, ou seja, se você tem um formulário, ele consegue fazer a solução das validações do dado. Vamos supor que você coloca um formulário solicitando que o usuário digite o CPF. O usuário vai lá e digita o número de telefone. Se não tem uma validação no seu formulário, essa requisição ela passa, porque você não tem uma validação da informação que está ali. Você simplesmente pediu para que o usuário digitasse CPF, o usuário foi e colocou o número do celular dele e passou. Ou então o usuário vai lá, digita qualquer número e passa. O CPF ele tem uma estrutura por trás, ele tem um cálculo por trás para saber que o CPF ele é válido. Então, o Django ele auxilia nessa validação de dados. O Django ele resolve acesso ao banco de dados ORM, que eu vou explicar um pouquinho lá na frente, que é o acesso ao banco de dados de maneira mais fácil. Ele resolve migrações de formatos de dados dentro do banco, ou seja, dentro do banco, ao invés de você tratar isso, o Django ele já faz um tratamento antes. A administração é mais simples, com poucas linhas de código você consegue fazer a inserção no banco de dados, você consegue fazer a recuperação dessa informação, não dependendo única e exclusivamente, por exemplo, de um SQL. Fazer uma consulta do banco, de você criar uma função de insert, isso já está por trás do banco de dados, do Django, e não do banco de dados. Ele previne ataques via script, ele tem cache, e ele tem também a tradução de website. Por trás dele você consegue fazer a multiplataforma que a professora tanto diz, ou multidioma, multiplataforma, que é simplesmente a tradução do seu website. O Django, ele se enquadra e ele é muito utilizado quando você utiliza banco de dados com tabelas, que é o MySQL, Oracle, entre outros. O Django não se utiliza com banco de dados relacional, como o Cassandra e nem o Mongo. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre esse banco de dados, dá uma procurada do Cassandra e o Mongo, mas 90% dos bancos de dados que utilizam tabelas, você consegue utilizar o Django. O Django, Reinhard, ele foi um músico. E os criadores, o Adrian Olovati e o Simon Willison, eles criaram o Django em homenagem a esse músico. Esses dois programadores aqui, tanto o Adrian quanto o Simon, eles trabalhavam num jornal. E eles queriam, de uma maneira mais fácil, mais simples e mais rápida, fazer a atualização desse site que eles tinham de notícia. Por quê? A notícia ela tem que ser dada de maneira rápida. E eles criaram, então, o Django, que é esse framework, de maneira rápida, fácil, para que não precisasse toda hora ficar reescrevendo, ficar repetindo o código. Por exemplo, na gravação de um banco de dados, na recuperação de um banco de dados, uma consulta. Então, eles utilizaram um princípio chamado dry. Mas dry não é a palavra dry, de molhar, limpar, lavar, nada disso. É don't repeat yourself. Ou seja, não fique repetindo as coisas, não fique repetindo. Já utilize o que tenha, que é o caso do Django. Você não precisa ficar repetindo toda vez o insert, você não precisa ficar toda vez repetindo o comando. Utiliza já o Django, que já está criado. O Django, ele tem essa estruturazinha aqui, ó, que nós vamos ver depois
na aula 2. Nós temos o Django envolvido aqui, ó, o client, que é o browser, o web server, e aqui todas as ferramentas que auxiliam na gestão, na criação, na consulta e fazer aí o canivete suíço do Django. Ele trata a exceção, visualização, ele resolve o URL, o request, o response, que é a resposta, o template, e olha aqui, modelo, gerenciamento, base de dados. Então ele é uma ferramenta muito completa, ele é um framework muito completo que ele roda em cima do Python. Ele tem que ter o Python, ele não é uma linguagem de programação. O Django é ferramenta. E é uma ferramenta que ela foi dada para ferramenta para perfeccionista. Por quê? Imagina se você tem que criar toda vez uma consulta, ou se você tem que criar toda vez um insert no banco de dados. Não precisa. Você tem o Django, que já utiliza das boas práticas, que já é engajado com programadores renomados, que pessoas que já conhecem essas boas práticas. Para que você vai inventar a roda se já existe a roda? Não precisa você criar do zero, já existe a tecnologia. Então, o Django ele vem para facilitar. Ele é montado com base em APIs, que são microprogramas. Esses APIs eles resolvem pequenas funções, são funções pequenas que resolvem algum problema. Um exemplo bem clássico é quando você entra em algum site que utiliza os mapas. Utiliza lá o Google Maps. Depois eu vou mostrar no final dessa apresentação, eu mostro para vocês. Que utiliza o Google Maps. Você acha que a pessoa reescreveu o Google Maps todo? Não. A API já está lá disponível. Basta você importar para o seu site utilizar. Você não precisa criar novamente um outro Google Maps, sair mapeando tudo do zero, colocando o nome de rua, colocando endereço. Para quê? Você utiliza uma API, que é a API do Google Maps, para fazer essa função de localização, mapeamento, para saber onde você está, rota e assim em diante. O Django utiliza a estrutura chamada de MVT, onde o M é modelo, a estrutura de dados é onde está a estrutura dos dados, é a gravação no banco. O V de view, que é o meio campo, que eu preciso corrigir, meio campo, para extrair as informações, acessar essas informações e produzir resposta. E templates, que é o que o browser entende, é onde o usuário vai visualizar, é a linha de frente. Então, é MVT, modelo, model, view e template. Template, lado do browser. Aqui eu dei um exemplo da base de dados escrita com SQL e com o Django ORM. Olha que diferença. Então ele economiza aí e torna mais simples a consulta num banco de dados, por exemplo, a consulta, a gravação e assim em diante. Bom, a apresentação foi essa. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a questão do que eu informei sobre um template, por exemplo, uma API do Google. Um site comum, por exemplo, site com API do Google Maps. Vamos ver aqui. API de geolocalização, olha só. Então você tem aqui a plataforma do Google Maps, onde você pode trazer a API do Google. O que é essa API do Google?
é onde você coloca os mapas do Google lá, né? Ó, esse site, por exemplo, essa empresa aqui, ó, utiliza. Vamos ver? Utiliza uma API do Google. Vamos dar uma olhada. Vamos ver se eles usam mesmo, se está atualizado. Vamos dar uma olhada. Vamos ver, vamos ver. Contact, suporte, vamos dar uma olhada. Feed local agente. Olha só. Luziano. Não tá aparecendo não. Vamos ver. Não tá não. Vamos ver. Deixa eu ver se tem BR Link. Acho que tem uma. Vamos ver aqui. Quem somos? Contato. Vamos ver. Não, esses aqui não usam não. Serviços, quem somos? Será que a 3M usa? 3M. 3M no Brasil. Ah, também não usa não. Mapa do site? Não. Isso é mapa do site. Sobre nós. Não. Ah. Utiliza. Olha lá. Isso aqui é uma API. API do Google. Olha só. Olha lá. Tá linkado diretamente, ó, no site deles. Eles pagam para usar isso aqui. Para que a pessoa vai criar do zero, né? Sendo que já tem. Então, olha só. Já tem aqui. E simplesmente utiliza essa API. Tem APIs que já são diretamente no site. É que eu não lembro algum site agora que utiliza diretamente, que você move, tá? Vamos ver. Ah, tem alguns, ó. Outra API que eu lembrei. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui não, gov.br. Gov.br. Eu, por exemplo, eu tenho certificado digital. Quer ver, ó, entrar. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou entrar com meu certificado. Ok. A hora que eu venho aqui, ó, por exemplo, tem aqui da privacidade, selos de confiabilidade. Se eu venho aqui, ó, isso é uma API, ó. Eu tenho parte do programa, por exemplo, do Bradesco, olha lá, aqui no site do governo, ó. Olha lá, a hora que eu clico, ó, isso é uma API. Eu não preciso escrever todo o programa do Bradesco para utilizar informações do Bradesco. Então eu pego uma API, uma parte do programa e coloco no meu site para resolver isso, olha lá. Entendeu? Eu não preciso mais que isso. Bom, galera, é só por hoje. Depois tem a parte 2. Espero que tenha entendido aí. Muito obrigado e até a próxima.